Shabbat Shalom a todos e a todas. Hoje eu decidi passar para vocês uma mensagem de uma pessoa que me fez pensar durante toda a semana, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que é o rabino, é, professor universitário, chamado Ishael Lebovitch, que tinha uma visão do judaísmo maximalista. É óbvio que poucas pessoas conhecem essa figura Ishael Lebovitch e sua visão do judaísmo maximalista, inclusive muitos e muitos judeus. E a gente observando nesses últimos tempos todo o processo político que está vivendo Israel, e com certeza em vários lugares do mundo, entre eles no Brasil, tudo isso me faz pensar muito da personalidade dessa figura Ishael Lebovitch. Na verdade, eu nunca soube realmente defini-lo assim, cientista, rabino, sábio, ou talvez até um profeta. Talvez ele tenha sido em sua vida um pouquinho de tudo isso. De certa forma, eu fico até meio inibido falar sobre essa figura tão grande, inclusive muito pouco entendida no período da sua vida. Eu acho também que assim que eu comecei a compreender essa figura Ishael Lebovitch somente com o passar do tempo, com o amadurecimento da minha própria pessoa. Contudo, eu também descobri que o pensamento dele era muito mais complexo do que o meu entendimento. Na verdade, o que eu achava no passado que compreendia essa figura Ishael Lebovitch, eu não compreendia nada sobre ele. É uma pessoa que era um rabino ortodoxo. E sua visão é muito diferente da minha, que não sou um rabino ortodoxo, sou um rabino secular humanista. Ela era totalmente religiosa, era puramente religiosa. Só que a diferença é que a sua concepção religiosa judaica ela estava vinculada a uma crença numa totalidade absoluta no monoteísmo maximalista, que é uma visão judaica, mas do outro lado acho também que pode se entender isso como uma visão universal. Ela é com certeza pouco conhecida por muitos. E com certeza, quando você começa a entender essa concepção do monoteísmo maximalista do Ishael Lebovitch, ela entra em contradição com os valores e as correntes religiosas tradicionais do judaísmo. E muitas vezes com a própria sociedade israelense e com a vida política de Israel. O que é interessante é que esse nosso Ishael Lebovitch, ele não é somente um crítico da direita nacionalista em Israel, mas também é uma fonte de desespero para as correntes tradicionais e também um verdadeiro tapa na cara dos socialistas tradicionalistas. Ninguém escapa de Ishael Lebovitch. Ele critica todos esses segmentos, seja os ultranacionalistas, seja os religiosos tradicionais e como os socialistas em Israel. Não tem outra forma, são punidos por suas críticas. Ele é uma figura que vai alertar, uma das primeiras figuras que vai alertar o perigo e as consequências da ocupação de Israel nos territórios da Judéia e Samária e na faixa de Gaza em 1967. E isso aconteceu em pleno governo trabalhista, socialista. E para vocês terem uma ideia, vou trazer para vocês um exemplo do que foi o seu pronunciamento já nesse período, que alerta, de uma forma até profética, das consequências dessa ocupação aos dias de hoje. Ele diz o seguinte, permitam eu ler para vocês. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas acreditam que o Estado, nação, pátria, segurança, etc., pode pensar inclusive isso no Brasil, são valores supremos e a lealdade deve ser incondicional e onde esses valores são uma necessidade absoluta e se tornam uma santidade. Ele toma essa gente capaz de realizar
todos os atos de abominação aos interesses destes sagrados ideais, sem remorsos. Isso é válido não só para o povo alemão, mas para todos os povos do mundo e a qualquer pessoa, até mesmo para grupo de judeus que tem em seus atos e se vê como apoteose do país. Uau, muito forte essa relação que ele faz. Lógico, isso é uma visão universal, ele está focando aqui essa realidade dentro do contexto de Israel em 1967, né, depois da Guerra dos 6 Dias, né? Mas, logicamente, ele vê essa concepção, né, essa visão cega, né, e de que a nação, a pátria, em nome da nação, em nome da pátria, em nome da segurança, vira uma santidade absoluta. E ele nega isso completamente, ele alerta o perigo dessa visão. De certa forma, vamos falar de uma linguagem mais clara, né, esse é o neofascismo. Para Leibovitch, no judaísmo, a vida é a coisa mais sagrada de todos, e não a terra, a pátria ou a nação. Eu acho que essa ideia é incrível, porque ele não fala, não tem essa coisa de, ele não é pacifista, ele não se considera humanista, ele não se considera socialista, ele é um judeu religioso. Só que a visão judaica dele, ela está numa totalidade do que é a essência do judaísmo. E eu acredito que, na verdade, a essência de toda a humanidade, de todas as religiões. A vida é a coisa mais sagrada. E não a pátria, não a terra, e não a nação. Isso está escrito na Torá. Não é que ele inventou isso, não é que ele descobriu isso. Isso está escrito na Torá. E essa visão dele, que a vida é a coisa mais sagrada, muito mais do que todas as outras coisas, essa é o conceito que ele tem do monoteísmo maximalista. Segundo a ideia de Shael Leibovitch, existem seres humanos que se comportam como deuses, em nome de ideias santificadas, e que, de forma independente de suas origens, pode transformar suas ideias, seus líderes, em religiões. Uau! A gente vê essa realidade exatamente no Brasil, a gente vê a realidade hoje em Israel com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A gente viu essa realidade com Trump nos Estados Unidos e outros lugares, por exemplo, no mundo. Esse Leibovitch, de uma certa forma, já nos alertava sobre o perigo desses pensamentos, que pode levar qualquer povo, inclusive a nós judeus, a se comportarem como fascistas. Um dos grandes legados desse Leibovitch foi essa coragem de alertar a nossa consciência judaica humana sobre esse perigo. E não foi agora, isso já foi há muito e muito tempo. Eu acredito pessoalmente que essa contribuição foi uma grandeza sublime dele. Eu considero esse homem como profeta nos tempos modernos. Infelizmente, como todos os profetas, também no tempo bíblico e também os profetas modernos, não são escutados, ou são escutados por muito poucas pessoas. Essa figura de Leibovitch, ele tinha a capacidade de ver o mundo sob a ótica do olhar judaico maximalista. Ele, como já falei, se negava completamente quando as pessoas falavam que ele era um humanista. Ele sempre foi e será um grande ser humano, apesar que ele falava, eu sou uma pessoa religiosa, eu acredito nos preceitos da Torá. Para muitos dos grupos ultranacionalistas religiosos, liberais, socialistas e outros, eu logicamente não gostava das palavras de Leibovitch. Na verdade, cada manifestação Leibovitch para todas as correntes políticas e ideológicas que existiam em Israel era como uma grande facada, uma facada profunda no coração, porque ele falava o que sentia e falava a verdade. Ele não perdoava ninguém de uma severa crítica, mas, na verdade, mesmo que às vezes as coisas doía, era muito bom e uma grande oportunidade ouvir o que ele tinha que dizer. O que ele tinha que dizer, muitas vezes ajudava, e para mim, pessoalmente, me ajudou a descobrir muitas luzes dentro da minha própria escuridão.
Ele abriu a oportunidade de você pensar, de você aprender e entender algo novo que você ainda não entendeu na sua vida. Esse Leibovitch era diferente de muitos, observava o mundo judaico com um olhar totalmente diferente do comum. Por isso as palavras sempre nos machucavam. Ele tinha a capacidade de nos fazer ver o reflexo de nossa própria vida, da nossa total nudez, a nudez do medo e das incertezas, que para ele, na verdade, o espectro do fascismo existente em cada um de nós. Eu tenho um amigo psicanalista no Rio de Janeiro, Paulo Blanc, fala muito esse conceito de a gente entender esse espectro do fascismo que existe em cada um de nós. Se a gente não entender esse espectro do fascismo que existe em cada um de nós, a gente, sem ter muita consciência, podemos se tornar bestas humanas. Inclusive dentro da esquerda. A gente vê muitas e muitas esquerda, uma coisa meio louca de dizer isso, que se manifestam com ideias em nome da esquerda, em nome dos socialistas, em nome do movimento socialista, mas na verdade como um novo tipo de fascismo, como exemplo que nega a existência do Estado de Israel. De uma certa forma, muitas vezes escondido com o antisionismo, de uma certa forma é o novo tipo de um antissemitismo. Me desculpa que isso às vezes me emociona, essa relação aí que às vezes tem a esquerda brasileira, a esquerda mundial, de uma forma muito, muito negativa com Israel. As pessoas não, é difícil entender que você pode ser contra o governo de Israel, como eu sou contra o governo de Israel, combato o governo de Israel, combato a política do governo de Israel. Você não é contra a existência do Estado de Israel. É um absurdo, isso é uma coisa que é absurda. E a gente escutou isso muito, muito quando existem esses conflitos. Nós, como judeus, sionistas, socialistas, de esquerda, nós escutamos muito essa manifestação que nega a existência do Estado de Israel. É como surreal, é como dizer, eu sou contrário à política do governo brasileiro de Bolsonaro e nego a existência do Brasil. Esse é mais ou menos o conceito que se passa hoje no mundo inteiro, parte da esquerda, sobre o Estado de Israel, que é um grande lamento. Para vocês terem uma ideia, para mim, já quase finalizando, esse Shaul Leibovitch, ele era uma pessoa com sua visão no judaísmo monoteísta maximalista. Ele era contrário a qualquer tipo de idolatria. Fala idolatria, mas não é idolatria no período antigo, né? Ele fala idolatria no período moderno. E para vocês terem uma ideia como essa figura era realmente polêmica e algo para realmente pensar, e eu dou ele toda a razão, ele criticava muito, muito, muito essa valorização que se dá aos muros de lamentações, ao Kotel, como se fosse o lugar mais sagrado do mundo. E ele ria, ele chamava o muro de lamentações, falava disco Kotel, ou traduzido é discoteca do Kotel. E ele gritava idolatria. E ele falou isso, esse é um judeu ou religioso ortodoxo. E é óbvio que isso levantava, levantava milhões de pessoas, não só judeus no mundo, que não conseguia ouvir essa declaração que ele falava com o muro de lamentações era idolatria. Agora, por quê? E essa é a forma, talvez, de entender esse conceito do monoteísmo maximalista de Shaul Leibovitch, que eu dou toda a razão para ele. Lógico, quem não foi para lá no Muro de Lamentações deixou seu bilhetinho? Eu já fui várias vezes e vou fazer isso. Né? Não tem nenhum problema. E muitas pessoas vão fazer isso. Só que para ele é o seguinte, ele não entendia. Lógico que ele entendia o significado histórico, político daquele muro que sobrou, a única coisa que sobrou da destruição do Segundo Templo. Ele tem claríssimo sobre isso. Mas falar que esse lugar é o lugar mais sagrado do mundo não existe para ele.
O lugar mais sagrado do mundo é a tua casa, qualquer lugar. Deus está presente em todos os lugares. A tua casa é sagrada, o Vaticano é sagrado, Meca é sagrado e a movimentação é sagrada. Mas não existe um lugar mais sagrado. A casa, a tua casa, onde você está nesse momento, é o lugar sagrado, porque Deus está presente em todos os lugares. Se você entende esse conceito, não é que você não vai no muro poder rezar no muro, mas você no muro, né, na igreja, ou na sinagoga, ou em Meca, ou lá onde que for. Vai lá, poxa, tudo bem. Mas isso não é o lugar mais sagrado do mundo. Tá? Como muitos judeus religiosos declaram que esse lugar é o lugar mais sagrado do mundo. Né? A gente vê isso também nas outras culturas. Para ele não existe isso. Isso para ele é idolatria. Você valorizar o local achando que aquele lugar é mais sagrado do que os outros. Não é. Todos os lugares do mundo, qualquer lugar que você esteja nesse mundo e nesse universo é um lugar sagrado, porque isso é tudo criação de Deus. E dentro da concepção dele, do judaísmo maximalista, do monoteísmo maximalista, ele tem toda a razão, na minha opinião pessoal. E só para terminar, eu quero contar para vocês assim, uma história que eu tive a sorte na minha vida. Cheguei a Israel em 1982 e depois de 2 anos eu fui trabalhar em grupos de adolescentes na escola dos kibbutzim da região e aconteceu um acidente muito triste de uma das estudantes que foi atropelada na rua e morreu. E a gente, o Shaul Leibovitch, ele tinha uma coisa assim que era muito, muito interessante na vida dele, que a casa dele era uma casa aberta. Você, assim, uma coisa meia também muito, muito diferente, né? Uma pessoa que é uma pessoa super conhecida, celebridade, você podia ligar para ele, para a casa dele, falar lá com não era a secretária não, falava com ele diretamente, com a mulher que atendia no telefone, e chamava ele, e você marcava uma visita na casa dele, e adorava isso. E a gente ligou para a casa dele, porque, lógico, com a morte dessa menina, né, menina de 15 anos, perdeu a vida do grupo, né, isso criou um impacto muito grande na turma, né, e não sei, não me lembro exatamente como é que foi que tiveram a ideia de a gente ir visitar a casa de Shaul Leibovitch e escutar para ele nos ajudar, como a gente proceder em relação à morte dessa menina, o luto, né, e ele marcou com a gente, recebeu a gente, eu fui lá, não conhecia, na verdade, sinceramente, não conhecia essa pessoa, talvez Raul já há 2 anos, nunca tinha ouvido falar da minha vida, mas fui lá, né, eu era o monitor do grupo, fui lá com outras pessoas, a gente era um grupo, uma turma de mais 30 pessoas, e entrava na casa dele, na sala, assim, pessoas sentadas no chão, tudo que é lugar, ele sentado na mesa, e uma das pessoas começaram a relatar para ele o que aconteceu, que a menina teve um acidente, a menina morreu, e as pessoas estavam muito depressivas, e queria saber o que ele achava, o que ele poderia nos falar sobre a morte. Quando a pessoa que falou sobre a morte, ele era uma pessoa muito explosiva, ele deu uma batida na mesa, assim, bem forte, né, bem forte, estrondo, assim, e gritou, né, o quê? Vocês vieram até aqui falar comigo sobre a morte? Assim mesmo, né? Assim, a gente ficou, né, impressionado, porque, lógico, as pessoas estão vivendo aquela situação da morte, né? Mas, sabe, para ele, aquilo ali foi vinha ele falar com a sua morte, e ele falou a seguinte frase: vieram até aqui falar de morte? Eu somente falo de vida, pois a morte é a única coisa certa. Todos nós ficamos realmente espantados, porque a gente, lógico, espera, né, dele relacionar alguma coisa sobre isso, e ele fala, morte é a coisa certa. Aí ele fala a frase, que é uma frase incrível, que essa realmente é a grandeza desse homem. Só o corpo de uma pessoa morre, mas a pessoa continuará a existir para sempre dentro de vocês, se assim vocês desejarem. E se tornou um silêncio absoluto dentro da casa dele. E realmente, esse foi o primeiro encontro que eu tive com ele e descobri quem era essa figura chamado Ishael Leibovitch, que morreu em 1994. Mas, de certa forma, ele continua a existir em nossos corações, em nossos pensamentos para sempre.
porque é uma pessoa que acreditava no mundo melhor para todos. E, e para mim era muito importante relembrar um pouco sobre essa figura nos dias de hoje. Então, um grande abraço para todos e Shabbat Shalom.